Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem e estejam dentro de casa agora mais do que nunca para nós darmos continuidade aos nossos estudos. Tá? Nós vamos continuar estudando as frações, só que agora a gente vai obter frações equivalentes, tá? Professora, o que é isso? Calma. Vamos lá. Para a gente pensar, eu trouxe dois casos para vocês. O primeiro caso é esse aqui, tá? Na primeira fração, nesse primeiro desenho aqui, eu tenho um retângulo que ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, por isso que o denominador é 4, tá? Só que dessas 4 eu peguei apenas 3. Então, o que eu estou considerando é o meu numerador. Então, essa parte amarela, ela representa 3/4 da figura, ou seja, eu estou considerando 3 partes de 4 que eu tinha disponível. Quando a gente chega aqui no segundo exemplo, no segundo retângulo, perdão, o retângulo é do mesmo tamanho que o anterior. Ele tem as mesmas medidas, porém, eu dividi ele em mais partes. Ao invés de dividir em 4, eu dividi em 8, mas ele também tem o mesmo tamanho, se vocês observarem. Dividi em 8 partes. Dessas 8 partes, eu considerei 3, ó. 1, 2, 3. 3 não, perdão, 6, porque a gente vai contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, essa parte amarela representa 6/8 da figura. Por quê? Eu estou considerando 6 partes de 8 que eu tinha disponível. Tá? E por último, é o mesmo retângulo, o mesmo tamanho, só que ao invés de dividir em 4 ou em 8, eu dividi em 12 partes, tá? Dessas 12 partes, eu estou considerando, eu estou pegando apenas 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a fração ela fica 9/12. Por quê? Eu considerei 9 partes de 12 que eu tinha disponível. Professora, mas o que tudo isso tem em comum? Vamos observar aqui, ó. Se a gente observar desse retângulo para esse, eu peguei 3 partes, aqui eu peguei 6. Porém, ó, a área que eu peguei, que é essa daqui, é a mesma área do segundo retângulo. Ou seja, é como se eu tivesse cortado o mesmo tamanho, só que em pedaços menores, tá? A mesma coisa se aplica no terceiro retângulo. Ó. A área desse terceiro retângulo, a área amarela, é a mesma área do segundo, que é a mesma área do terceiro, só que em tamanhos menores. O que isso quer dizer? Que eu tenho frações diferentes, ó, 3/4, 6/8 e 9/12. Eu tenho frações diferentes para representar o mesmo pedaço, para representar a mesma área. Então, eu posso dizer que 3/4 é igual a 6/8 e que é igual a 9/12, porque todos representam a mesma área, todos representam a mesma parte. Professora, mas como você sabe disso? Ó, vamos observar. Do 3 para o 6, eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Do 4 para o 8, eu também multiplico por 2. Olha só que interessante. 4 vezes 2 dá 8. Vamos ver agora para a terceira fração. Do 3 para o 9, eu multiplico por 3. Do 4 para o 12, eu também estou multiplicando por 3, ó. 4 vezes 3, 12. Ou seja, a mesma coisa que o que eu fiz no numerador, eu fiz também no denominador. Eu só aumentei os números, multipliquei os números, em cima e embaixo pelos mesmos valores, mas eu continuo representando a mesma parte. O segundo caso é esse daqui. O primeiro retângulo que eu tenho, ele está dividido em 6 partes, só que eu estou considerando apenas 3. Então, a fração é 3/6.
sextos, eu estou considerando 3 frações de 6 disponíveis, 3 pedaços de 6 disponíveis. No segundo retângulo, ó, eles têm o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Só que ao invés de dividir em 6 partes, eu dividi apenas em 4. E dessas 4, eu estou considerando apenas 2. Então, a fração fica 2 quartos. Porque eu estou considerando 2 partes de 4. E no terceiro retângulo, que é do mesmo tamanho que o primeiro e do mesmo tamanho que o segundo, só que eu dividi em 2 partes. Em vez de dividir em 6 ou 4, eu dividi em 2. E dessas duas, eu estou considerando apenas uma parte, ou seja, 1/2 ou metade. Se a gente parar para observar, esse terceiro retângulo, eu estou considerando a parte azul é exatamente metade do retângulo. Nesse segundo retângulo aqui, a parte azul também é metade do retângulo. Exatamente a metade. E no primeiro retângulo, a parte azul também é metade. Então, eu tenho 3 retângulos divididos em partes diferentes, em tamanhos diferentes, só que todas as frações estão representando metade dele. Então, eu posso dizer que 3 sextos é igual a 2 quartos, que é igual a 1/2. As 3 frações representam a mesma parte, tá? Vamos conferir isso aqui. Do 3 para chegar no 2, no 1, perdão, eu divido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Do 6 para chegar no 2, eu também divido por 3, ó. Tudo que eu fiz em cima, eu fiz embaixo também. Vamos ver com a segunda fração. Do 2 para chegar no 1, eu divido por 2. Do 4 para chegar no 2, eu também divido por 2. Ou seja, eu estou dividindo em cima e embaixo também pelo mesmo número. Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Tudo que eu faço com o numerador, eu estou fazendo com o denominador também. Então, isso que nós acabamos de ver é o que a gente chama de frações equivalentes. 2 ou mais frações que representam a mesma porção, representam a mesma parte, são chamadas de frações equivalentes. Como que a gente faz para obter frações equivalentes? A gente multiplica o numerador e o denominador, ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, olha só esse primeiro caso aqui. Eu estou multiplicando o numerador e o denominador por 2. Tem que ser exatamente o mesmo número. E aí, o 3 quartos vai ser igual ao 6 oitavos. Nesse segundo exemplo, eu estou multiplicando o numerador e o denominador por 3. Então, a fração equivalente é 9 dozeavos. Então, eu sei que 3 quartos é igual a 9 dozeavos. Nesse terceiro exemplo, eu estou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, dividindo por 3. Então, eu sei que 3 sextos é igual a 1/2. E no quarto exemplo, eu estou dividindo o numerador e o denominador por 2, pelo mesmo número. Então, eu sei que 2 quartos é igual a 1/2. Isso é o que a gente chama de frações equivalentes. Eu multiplico ou divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Com isso, a gente consegue descobrir o que a gente chama de frações irredutíveis ou fração simplificada. Tanto faz como você vai chamar, tá? Mas o que são frações irredutíveis? São aquelas que a gente não consegue mais dividir o número. Então, a gente vai dividindo em cima e embaixo, chega uma hora que não consegue mais dividir pelo mesmo número. Então, a gente chegou a uma fração irredutível. É esse exemplo aqui, ó. A fração é 48/72avos. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Tem que ser o mesmo número. Eu vou chegar em 24/36avos. Ah, mas dá para dividir ainda. Vou dividir de novo. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Eu cheguei no 12/18avos.
Nossa, mas dá para dividir ainda, hein, professora? Sim, dá. Vou dividir em cima e embaixo também por 2. Eu vou chegar nos 6 nonos. Cheguei aqui nos 6 nonos. Tá. Professora, mas agora não dá mais para dividir por 2, porque, ó, em cima eu consigo dividir por 2, mas embaixo não. Então, a gente não pode mais usar o 2. Vamos tentar outro número. Que número que eu consigo dividir o 6 e o 9? O 3. Com o 3, eu consigo dividir o 6 e o 9. Então, eu faço 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Cheguei à fração 2 terços. Não tem mais nenhum número que eu consiga dividir o numerador e o denominador. Então, porque os dois são primos. 2 é primo e 3 é primo. Então, eu não consigo mais dividir, né? Não tem um número que seja comum aos dois. Então, eu cheguei aqui em uma fração irredutível. Quando a gente chega em um ponto que não dá mais para dividir, a gente chama de fração irredutível. A partir disso, vocês vão fazer a atividade que está disponível para vocês na plataforma Aprende Brasil ou no nosso grupo de WhatsApp, tá? Beijos e bom estudo!